Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que grande privilégio eu tenho de estar com vocês essa manhã na casa de Deus, para assim continuarmos a nossa exposição sobre os batistas e o seu ardor missionário. Eu espero em Deus que esse mesmo ardor que os nossos pais demonstraram séculos atrás possa também ser um ardor genuíno e verdadeiro que habite o nosso coração. Que nós venhamos a olhar para a obra de Deus, para as missões, e nos alegrar com elas, e participar delas, trabalhar e nos gastar, doar o que é nosso, fazer aquilo que for ao nosso alcance, para que a obra do Todo-Poderoso Deus, por nosso intermédio, pela nossa instrumentalidade, possa avançar, não só aqui no Amazonas, mas também por toda parte, pelo mundo inteiro. Hoje eu quero trazer aos irmãos um ponto importante da nossa história, a chegada dos batistas no Brasil. Ontem eu falei com vocês sobre o desenvolvimento dos batistas, e como os batistas tinham esse grande ardor missionário, evangelístico, como eles se multiplicaram ali na cidade de Londres, logo nos primeiros anos do século 17. Depois, num segundo movimento de expansão interna, os batistas continuam a crescer, dessa vez por toda a Inglaterra. Logo depois, um novo momento, uma nova expansão, e os batistas começam a crescer por toda a Grã-Bretanha, alcançando outras regiões do país, como a Escócia, o país de Gales, a Irlanda. E assim os batistas, rapidamente, no século XVII, eles alcançam a Grã-Bretanha. O número de igrejas dos batistas na Grã-Bretanha cresce de maneira exponencial, muito rapidamente. E a primeira lição é que isso nos mostra que os nossos pais, os nossos primeiros pais batistas, a primeira e a segunda geração de batistas reformados, eles tinham esse ideal no seu coração de levar a palavra de Deus, pregar a palavra. Eles acreditavam que Deus movia os corações por meio da sua poderosa palavra. Eles sabiam que eram instrumentos nas mãos de Deus para pregar, disseminar a palavra do Senhor. Eles sabiam que só o Senhor, na sua soberania, poderia abrir os corações de homens, mulheres, crianças, velhos, para crerem no Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que toda a obra era uma obra divina, era a palavra de Deus operando e salvando vidas. Mas eles sabiam também que eram os instrumentos de Deus. Eles eram os instrumentos que Deus estava usando para a salvação. E nós, semelhantemente, devemos tomar isso e entender que hoje, no século 21, nós somos os instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho em toda a terra. Eu só espero que o mesmo ardor que havia no coração dos nossos pais habite no nosso coração também. A história dos batistas, a história missionária, ela começa no Brasil de uma maneira bem interessante. Irmão, pode passar o slide. Antes de entrarmos nessa história, a gente precisa esclarecer alguns pontos importantes para que vocês, depois desse contexto, possam entender melhor nossa história. A primeira coisa a pensar, a começar a meditar, é que os batistas foram acusados eram falsos apontamentos como os nossos pais. E eu quero destacar aqui alguns pontos importantes de falácias, de acusações contra os batistas calvinistas ou reformados. Ontem, essa palestra de hoje vai depender muito da palestra de ontem. Então, quem assistiu a palestra ontem pôde perceber o que o termo batista reformado, calvinista, particular, ele significa.
Então é preciso tomar esse gancho para nós darmos continuidade. Mas alguns pontos importantes, algumas falácias eram as seguintes. A primeira era que os batistas não eram calvinistas. Essa falácia, ela sobrevive até hoje. Nós vamos encontrar no nosso meio muitas pessoas que vão olhar para nós, igrejas batistas reformadas ou calvinistas, e dizer que nós estamos fora da curva, que nós não somos verdadeiros batistas, que os verdadeiros batistas, os primeiros batistas não eram calvinistas, e que essa ideia de calvinismo é uma ideia nova, que surgiu agora, há poucos anos atrás, e que é uma moda, uma modinha, e que muitas igrejas batistas estão abraçando essa posição porque está na moda. Irmãos, isso é totalmente falso. Os batistas sempre foram calvinistas. Se você olhar para a simbologia dos batistas, e simbologias são os documentos, os símbolos de fé que os nossos pais publicaram ao longo da sua história. A nossa primeira confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de 1644, que é reconhecidamente, inclusive pela Convenção Batista Brasileira, reconhecidamente a primeira confissão de fé escrita e subscrita por várias igrejas batistas no mundo, é uma confissão de fé calvinista. A confissão de 1644, a primeira confissão de fé londrina. Se você tomar 40 anos depois, um pouco mais de 40 anos depois, e olhar para a segunda confissão de fé que os batistas produziram na sua história, vocês também verão que essa confissão de fé é calvinista, e até de maneira muito mais clara e precisa do que a de 1644, porque ela é uma confissão muito mais extensa. Então havia muito mais espaço para tratar as questões doutrinárias, teológicas, e ali está uma confissão de fé claramente calvinista. E esta foi a segunda confissão batista escrita em Londres. Você também pode tomar os catecismos que os batistas escreveram a partir destas duas confissões de fé. São vários catecismos, vários livros que traziam perguntas e respostas sobre teologia. E esses catecismos também vão apontar para um vigoroso calvinismo dos nossos pais. Se você tomar os livros que os primeiros batistas escreveram, homens como Hansert Knollys, Henry Jessey, Benjamin Kitt, William Kiffen e tantos outros batistas do século XVII, vocês verão que esses livros, todos eles, apresentam uma poderosa doutrina calvinista em nossos pais, desde os primórdios. Se você tomar os sermões que esses homens pregaram em suas igrejas, esses sermões, grande parte deles estão escritos, eles sobreviveram ao tempo. Se você ler estes sermões, você perceberá também que os nossos pais sempre defenderam essa doutrina calvinista. Portanto, afirmar hoje, como muita gente tem feito, que os batistas não são calvinistas, é um grande erro. Os batistas sempre foram calvinistas desde o primeiro momento do seu nascimento, no ano de 1638. Eles sempre defenderam a doutrina calvinista, a soteriologia calvinista, a fé reformada, sempre foi parte do seu conjunto de crenças. Em segundo lugar, as pessoas então viram o disco, e em lugar de dizer que os batistas não são calvinistas, elas vão dizer que os batistas são hipercalvinistas. Este grupo era um grupo herético, porque eles eram hipercalvinistas. Ou seja, o hipercalvinismo é você passar do ponto, é você ser mais do que um calvinista, e o hipercalvinista, portanto, é uma heresia de fato. Mas os nossos pais nunca foram hipercalvinistas. As nossas igrejas no século XVII nunca foram igrejas que defenderam o hipercalvinismo. Se você tomar, por exemplo, sermões como o de John Bunyan, que foi considerado por muitos o maior pregador puritano do século XVII, não só o maior pregador batista, mas o maior pregador da era puritana.
Os sermões de John Bunyan, que era um pastor batista calvinista, são repletos, irmãos, de chamadas e apelos para que o pecador creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e venha a Cristo de todo o coração. E assim, a semelhança do sermão de Bunyan, estavam os sermões e a fé dos nossos pais. Muitos outros dos nossos pais poderiam ser citados aqui como exemplos de pregadores que faziam de tudo o que estava ao seu alcance para que o pecador cresça em Jesus, abandonasse seus pecados e pudesse vir a Cristo pela fé. Então, os batistas não são hipercalvinistas, não são hipercalvinistas. A terceira falácia é que os batistas não evangelizam, os batistas não fazem evangelização. Veja, tudo isso é uma forma de atacar os batistas calvinistas. Então eles olham para os grupos de batistas calvinistas e dizem: estes grupos de batistas calvinistas nunca tiveram uma tradição na evangelização. Foram grupos que foram se desenvolvendo a partir de famílias, mas não havia um trabalho de evangelização. Eles nunca fizeram isso, porque eles não acreditavam nisso. Eles entendiam que Deus predestinou e elegeu, então podem ficar todos sentadinhos que Deus vai trazer os eleitos para as suas igrejas. Eles nunca acreditaram nisso. Eles sempre acreditaram que Deus elegeu e predestinou homens para a salvação, mas eles nunca acreditaram que deviam ficar sentadinhos nos seus lugares, esperando Deus encher a igreja, independente da ação da própria igreja. Se você olhar, como eu expliquei ontem, para a história dos batistas de expansão interna, eles crescem de maneira muito poderosa em toda a Grã-Bretanha. Em 1638 nós temos uma igreja batista, a primeira igreja batista reformada sendo fundada. Em 1689, pouco mais de 40 anos, já eram mais de 107 igrejas batistas. Veja quão crescimento. Quantas igrejas nasceram no período de 40 anos aproximadamente, de uma igreja para mais de 107 igrejas. Como é que esse povo não evangelizava? Como essas igrejas nasciam? Como essas igrejas cresciam? No começo do século XVIII, poucos anos depois, os batistas na Grã-Bretanha já somavam um número maior do que 220 igrejas. De uma igreja, em pouco menos de 100 anos, já haviam 220 igrejas. Então é claro que esta é mais uma falácia. Os batistas não evangelizam. Esse discurso cai por terra quando você vê a história e o crescimento das igrejas batistas rapidamente, aceleradamente, em toda parte na Grã-Bretanha. Eles também dizem: os batistas calvinistas não têm organizações missionárias, ou melhor, não realizam missões. Aqui nós devemos fazer uma separação entre o que é evangelização e o que é missões. Evangelização é fazer missões dentro do seu país. É como se fossem as missões nacionais. É o que essa igreja faz ao enviar missionários, ao sustentar missionários fora do estado do Amazonas, ou mesmo dentro do Amazonas, mas fora de Manaus, em outras cidades, em outros estados do Brasil. Esse tipo de missões, eles são mais caracteristicamente chamados de evangelização. É a missão que você faz em casa. É como vocês que desejam abrir um ponto de pregação, uma nova congregação em outro bairro de Manaus. E vocês enviam um homem para lá, para que esse homem comece o trabalho, para que ele comece a pregar a palavra. Vocês estão apoiando esse homem, sustentando esse homem. Isso é a evangelização ou as missões locais. Mas aqui, a acusação é que os batistas calvinistas não realizavam missões fora da Grã-Bretanha. Essa também é uma falácia, irmãos, talvez a pior de todas, porque os batistas calvinistas são os pais das missões modernas. As missões modernas começam com um homem chamado William Carey, que era um pastor batista calvinista de Londres, no século XVIII. E no século XVIII, final do século XVIII, esse homem, contra tudo e contra todos, parte para a Índia,
um país em qual ele não conhecia a língua, em que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado da cultura do país. Ele parte ali com a sua família para plantar uma igreja batista e expandir o reino de Deus sobre toda a terra. Várias igrejas, denominações, os próprios batistas, algumas partes da Inglaterra e de Londres, foram contra esse homem ir pregar a palavra de Deus ali. E eles diziam: se Deus quiser salvar pessoas lá, Ele vai salvar sem você, sem que precise de você, William Carey. Sente-se aí, fique quieto. Evangelize em Londres, pregue em Londres, na Inglaterra. Quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará. Mas ele não aceitou essa argumentação e foi para a Índia pregar a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Nenhuma igreja fazia missões nesse momento na história, desde a época medieval. Nenhuma igreja enviava missionários para outras partes do mundo. Nenhuma igreja estava preocupada com os pagãos. Então, William Carey, um pastor batista calvinista, pastor reformado, decide que é hora de pregar a palavra de Deus. Ele se submete ao que Jesus diz em Mateus capítulo 28 e vai pregar o evangelho aos pagãos na Índia. Por isso, depois dele, o mundo inteiro, especialmente a Europa e a América do Norte, se encheu de fervor missionário para fazer missões. Ele foi o catalisador, ele foi o homem que despertou o mundo para a obra missionária. E quem era ele? Um batista calvinista. Não é à toa que ele é chamado, você pode olhar em qualquer livro de história de missões, ele é chamado o pai das missões modernas. Então é uma falácia. Outra, os batistas calvinistas não organizaram ou não organizam nenhum tipo de organização missionária, sociedade missionária, junta de missões, etc. Mas uma falácia. A primeira organização missionária foi organizada pelos batistas reformados de Londres. William Carey é um dos fundadores. Andrew Fuller, que era um ministro batista e um teólogo, escritor, estava ali junto com William Carey na organização desta sociedade missionária. E outros pastores e alguns diáconos de igrejas batistas independentes ali, não de uma única igreja, mas de várias igrejas, apoiaram, oraram, investiram recursos, irmãos, para criar a primeira sociedade missionária ou junta de missões, como nós conhecemos hoje. Foi criada também pelos batistas reformados. Os batistas calvinistas não crescem numericamente, são uma igreja sempre pequenininha, raquíticas, que não se desenvolve. Falácia. Historicamente, e hoje nós estamos vendo o grande crescimento das igrejas batistas reformadas. Então os nossos olhos contemplam isso hoje. Nós não precisamos nem voltar à história para ver, na história a gente também vai encontrar essa verdade. Mas mesmo hoje você pode testemunhar o crescimento dos batistas. Os batistas calvinistas são frios e apáticos. Falácia. Os batistas sempre foram pregadores entusiasmados com o poder de Deus pela palavra. E continuam sendo grandes pregadores da palavra de Deus. Homens que acreditam piamente que Deus age pela sua palavra pregada, pela sua palavra proclamada. Os batistas calvinistas não fazem convites à fé em Cristo. Ora, contra isso, irmãos, historicamente, você precisa ler os sermões dos nossos pais batistas calvinistas para ver que esta é também uma falácia. Você precisa ler Charles Spurgeon, vocês precisam ler o John Bunyan, vocês precisam ler Benjamin Kitt, todos eram pastores batistas do passado, século 17, século 18, 19, que pregavam a palavra de Deus e chamavam os homens para crer. Venham receber a graça de Deus em Cristo, deixem seus pecados de lado
e olhem para Jesus, venham a Jesus. Essa era a pregação, o apelo que eles faziam a Cristo, aos homens pecadores. E finalmente os batistas calvinistas são indispostos. Ontem eu estava vendo aqui os projetos dessa igreja batista calvinista, e eu não vi indisposição nenhuma. Eu vi uma igreja que tem planos audaciosos, bons planos, de pregar a palavra de Deus em partes isoladas do Amazonas, de pregar a palavra de Deus em lugares que é difícil o acesso. O pastor estava me dizendo que se tomarem uma embarcação dessas mais comuns, é quase uma semana de viagem de barco. Se viajarem naquelas embarcações a jato, em que o barco fica, ele não para nunca, 26 horas para chegar nesse lugar aonde a igreja aqui está saindo para a obra missionária. Eu vi o relato de um pastor ontem, que está traduzindo as escrituras sagradas, à semelhança do que fez William Carey na Índia, traduzindo a Bíblia Sagrada para idiomas indígenas locais. Ora, que tipo de indisposição é essa que há nos batistas reformados? Essa é mais uma falácia, irmãos. Nós poderíamos citar aqui várias ações de igrejas batistas reformadas que mostram o seu grande interesse pela obra missionária, pela pregação da palavra, realizando conferências, trabalhando com missionários, plantando novos pontos de pregação para o nascimento de futuras igrejas, escrevendo obras teológicas para levar aos homens auxílio teológico. São falácias. Todas estas aqui que eu acabo de citar são meras falácias. Pode passar o slide. Mas a história, ela de fato é contra essas falácias. O desenvolvimento dos batistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, a obra missionária que foi liderada pelo pastor batista William Carey, revela que o foco dos batistas calvinistas sempre foi a evangelização. Irmãos, os nossos pais batistas, quando Deus Todo-Poderoso decidiu formar aquela igreja, eu acredito que o Senhor Deus colocou no coração daqueles primeiros homens um espírito missionário e evangelista muito poderoso, porque essa sempre foi a marca daquelas igrejas, das igrejas, novas igrejas que nasciam a partir daquelas igrejas. Essa sempre foi a marca histórica dos nossos pais batistas, sair pelo mundo e pregar o evangelho do Senhor Jesus. A visão errônea de que os batistas calvinistas são contra a evangelização surgiu baseada em um movimento pontual de hipercalvinistas no século XVIII. Então, é verdade que no século XVIII, nós nascemos no século XVII, e no século XVIII, por meados da metade do século XVIII, a Europa ela foi tomada por um tipo de liberalismo teológico, não só os batistas. Na verdade, os batistas foram os menos atingidos por isso, mas também foram atingidos, de maneira que várias igrejas batistas na Europa começaram a abraçar o liberalismo teológico, o que significa dizer, em outras palavras, que eles começaram a desconfiar das Escrituras, de que elas eram um livro importante, mas não eram a palavra de Deus, não eram sem erro, tinha erros na Bíblia que precisavam ser corrigidos. Todas as igrejas da Europa começaram a entender dessa forma, porque houve, naquele momento histórico, um avanço contra as Escrituras Sagradas, e isso acabou penetrando algumas igrejas. Por outro lado, naquela época também, o hipercalvinismo adentrou em algumas igrejas calvinistas, e igrejas que antes eram saudáveis, passaram do calvinismo para o hipercalvinismo, e quando se passa para o hipercalvinismo, você comete um erro grotesco na doutrina, e você de fato... se aquela igreja era uma igreja que tinha grande potencial de evangelização, ela vai esfriar e vai ficar no banco, esperando Deus mandar os crentes para a igreja, esperando que Deus sozinho converta os homens e mande eles entrando pela porta e sentando-se na igreja.
para assistir a palavra. Isso aconteceu de fato em várias igrejas da Europa e também entre algumas igrejas batistas. Mas veja, isto foi pontual. Pontual, não era a marca. Foi algo que aconteceu e logo depois foi trabalhado. E as igrejas batistas que eram hipercalvinistas naquela época abandonaram esse erro do hipercalvinismo. O interesse pela evangelização mundial, por si só, já seria suficiente para enterrar, de uma vez por todas, a falácia difundida em relação ao calvinismo e a sua aversão à evangelização. Veja, eu falei para vocês que no século XVIII, os batistas, algumas igrejas batistas passaram por esse problema do hipercalvinismo. Mas no mesmo século XVIII, do hipercalvinismo, do liberalismo, acontece as missões mundiais com os batistas reformados. Então, naquele ano que as coisas pareciam tão negras, tão grotescas para os nossos pais batistas, Deus envia um espírito poderoso para animar o coração deles, de maneira que inicia-se a obra de evangelização pelo globo, pelo mundo inteiro, por meio dos nossos pais batistas. Pode passar. Atualmente, a maioria dos batistas brasileiros, e aqui incluindo pastores, eles confundem calvinismo com hipercalvinismo. É por isso que eles atacam os calvinistas, ou o calvinismo por um todo, como se ele fosse hipercalvinista. Então as pessoas olham para uma igreja batista calvinista, e elas começam a achar que aquela igreja é hipercalvinista. Isso porque elas não conhecem nem o calvinismo verdadeiro e nem o que é o hipercalvinismo. Elas apenas chamam de hipercalvinistas. O mais estranho e paradoxal é que a história dos batistas no Brasil, ela foi marcada pelo calvinismo dos primeiros missionários norte-americanos. Em outras palavras, irmãos, os batistas chegaram no Brasil por meio da ação missionária de batistas calvinistas dos Estados Unidos, que enviaram seus primeiros missionários para pregar em nosso país. Vocês devem conhecer o missionário Eurico Nelson. Vocês ouviram muito falar alguns dias atrás sobre Zachary Taylor. Vocês certamente ouviram falar sobre William Bagby. E todos esses homens foram importantes missionários que tinham essa percepção das Escrituras Sagradas e pregaram a palavra de Deus e acreditaram no poder de Deus. E hoje nós temos os batistas no Brasil, espalhados por todos os estados do Brasil, por várias cidades do Brasil. De onde veio essa chama inicial? Quem trouxe a primeira semente do evangelho dentre os batistas para o Brasil, senão os batistas calvinistas, os batistas reformados? Essa primeira chama vem dos nossos pais, lá da Inglaterra, que vão para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vão para o Brasil, vão para a Índia, vão para outras partes do mundo. São os batistas calvinistas, irmãos, que vão lançando a semente como o semeador da parábola. São eles que vão pregando o evangelho de Cristo. São eles que vão chamando pecadores ao arrependimento. São eles que vão pregando a palavra de Deus no Brasil contra a heresia dos católicos romanos. São eles que pregam a palavra de Deus contra a Umbanda que havia reinante no Brasil naqueles dias por meio dos escravos negros vindos da África. São os batistas calvinistas que fazem esse trabalho de evangelização no Brasil. E de maneira poderosa, Deus dá o crescimento. Deus vai convertendo almas. Deus vai arrancando homens e mulheres presos no pecado, enganados pela falsa religião, e abre seus olhos para que eles creiam em Jesus Cristo e entreguem suas vidas ao Senhor. Esse é um trabalho realizado pelos nossos pais batistas calvinistas. O contexto da evangelização brasileira é interessante, irmãos. A missão de William Carey, ela estava em pleno andamento na Índia, prestem bem atenção, façam a conexão histórica. Eu disse a vocês que William Carey foi um pastor batista, reformado, calvinista.
leiam o livro Testemunha Fiel, publicado pela editora Fiel. Esse livro vai contar a história, é uma das melhores biografias já escritas de William Carey, por um autor norte-americano. E ele vai nos dizer que William Carey estava firmado na tradição teológica dos batistas calvinistas de 1644 e 1689. Isto é, as duas confissões de fé que são as confissões dos batistas particulares ou reformados. E esse homem vai para a Índia, como eu disse a vocês, pregar a palavra de Deus. E muita gente depois dele tem o coração tocado para fazer a mesma obra ao redor do mundo. E aí nesse contexto, irmãos, quando o trabalho de Carey está em andamento na Índia, o Brasil passou a ser o alvo de missões norte-americanas. Homens que estavam junto com William Carey e foram impactados pelo poder de Deus, pelo exemplo de Carey, pela obra missionária, regressam para os Estados Unidos, da Índia para os Estados Unidos, e nessa viagem de retorno, eles passam pelo Brasil, aportam no Brasil, um deles passa uma temporada no Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, mas guardem o que eu estou dizendo aqui, para retomarmos logo mais, e vocês verem como o poder de Deus, por meio desses homens, por meio dessa corrente poderosa, por essa doutrina precisa, por esse espírito que deseja ver homens e mulheres convertidos, vai agir. Pode passar o slide. Esse mapa vai mostrar para vocês, espero que todos estejam vendo esse mapa, um retrato de como foi o desenvolvimento do trabalho norte-americano no Brasil, a partir dos batistas calvinistas. Nós temos dois grupos históricos que realizaram esse trabalho. O primeiro grupo é o grupo dos batistas que são imigrantes. Eles são o grupo que está no período da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. É uma guerra que acontece por conta da escravatura, principalmente. O norte dos Estados Unidos quer o fim da escravidão, é uma parte da América que é industrializada e não precisava de mão de obras humanas, muito pouco. E o sul dos Estados Unidos é rural e precisa da mão de obra naqueles tempos. Eles não querem abrir mão da escravidão, toda a América. Então acontece a Guerra da Secessão. O sul perde. E então, aqueles fazendeiros, muitos deles batistas, presbiterianos, etc., decidem então deixar a América do Norte. Eles perdem tudo nos Estados Unidos. Eles decidem então deixar a América do Norte para ganhar a vida em outras partes do mundo. E alguns deles vêm para o Brasil. E esse é o primeiro movimento que nós temos de instalação de americanos batistas no Brasil. Os primeiros batistas calvinistas chegaram no Brasil e se instalaram em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. Eles eram de teologia reformada ou calvinista, plantaram igrejas voltadas para as suas próprias famílias, mas não negligenciavam a evangelização. Essas primeiras igrejas que nasceram no Brasil, igrejas batistas, eram igrejas em que o culto era em inglês. Então eles não pregavam para fora, eles estavam ali apenas com as suas famílias que haviam vindo com eles, caravanas que haviam vindo com eles em navios, para recomeçar a vida no país, e então eles se organizaram essas duas igrejas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Americana, mas ali as coisas aconteciam tudo no idioma inglês, era assim com os batistas, com os presbiterianos, etc. Mesmo assim, essas igrejas conseguiram alcançar mais tarde, pessoas em nosso território que não eram americanas. Não foi grande o número dessas pessoas alcançadas, porque o culto, como eu disse, era em inglês, mas ainda assim, muitas delas, no seu dia a dia, alcançavam pessoas para Cristo Jesus ali no nosso país. Esse é o primeiro movimento de instalação. Saem da América e vão para o Brasil, século XIX, final do século, meio do século XIX aproximadamente. O segundo movimento de
instalação no Brasil, ele já tem um foco missionário. Isto é, agora os batistas americanos estão enviando homens para o Brasil com a finalidade de evangelizar. Eles agora vão para conquistar almas para Cristo. E eles vão para a Bahia, vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, e depois se espalham pelo interior do nosso país pregando a palavra. Eles são ligados à Convenção Batista do Sul, foram enviados pela junta de Richmond, que era o braço ou era a junta de missões da Convenção Batista do Sul. A Convenção Batista do Sul era uma convenção de teologia calvinista, até hoje é uma convenção de teologia calvinista. O Seminário do Sul dos Estados Unidos, que forma os pastores, a grande parte dos pastores americanos, o maior seminário do planeta, de todas as denominações, o maior seminário teológico do planeta é o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele é hoje presidido pelo Dr. Albert Mohler Jr., e é um seminário de teologia calvinista, onde os professores precisam subscrever um documento reconhecendo aquelas doutrinas como as suas doutrinas. E eles têm formado pastores batistas calvinistas. Mas veja, volte atrás, volte para o século XIX. Esta convenção, que tem este seminário, que tem esta junta de missões, envia os missionários para o Brasil. A partir desse segundo movimento, o Brasil começa a ser evangelizado pelos batistas e começam a surgir as primeiras igrejas batistas. Algumas pessoas no nosso país vão alegar que os primeiros batistas não eram calvinistas, eram arminianos. Como pode isso, irmãos? Isso é completamente ilógico. Isso é completamente ahistórico. A história prova, e eu não estou falando só da lógica da coisa, mas eu nem entrei ainda nas documentações que essas igrejas no Brasil têm. Mas somente a lógica do movimento já serve para nos convencer de que os nossos pais batistas calvinistas que vão à América do Norte e ali desenvolvem a igreja, criam convenções várias. Estes mesmos homens, com essa mesma teologia, enviam homens para o Brasil com ardor missionário. Eles continuam com o intento de conquistar almas em todo o mundo para o reino de Deus. E eles olham para o Brasil, enviam missionários para o Brasil. Esses homens têm a mesma fé e a mesma teologia. E eles plantam igrejas no Brasil, igrejas batistas calvinistas. Mas as pessoas insistem em dizer que não eram arminianas, e esse é o único argumento que a maioria das pessoas tem. Eram igrejas arminianas e ponto final. Não eram. Eram igrejas calvinistas que estavam grandemente desejosas de pregar o reino de Deus aos homens, estavam desejando ardentemente ver pessoas salvas, homens e mulheres arrependidos dos seus pecados e aos pés do Salvador, aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não eram igrejas arminianas, eram igrejas calvinistas. Pode passar. Aqui estão, em ordem, os homens mais importantes dessa primeira história, dessa primeira fase da história primitiva das igrejas batistas no Brasil. Este primeiro homem, Luther Rice, ele era um congregacional, e ele então é muito impactado com a obra de William Carey na Índia. Ele está nos Estados Unidos, e aquilo que Carey fez começa a tomar conta do coração dele. Ele tinha um parceiro de missões, de evangelização, que era um outro calvinista, Hudson Taylor, é um batista muito famoso. E esses homens são tocados pelo poder de Deus, e o coração deles é despertado para fazer a obra de missões, por causa do que Carey estava fazendo. Veja o impacto da vida de William Carey em todo o mundo. Então esses homens decidem ir para a Índia, onde está Carey, para pregar o evangelho com ele. E na viagem, eles começam a estudar o Novo Testamento.
e eles se tornam batistas, porque estudam sobre a doutrina do batismo, e Luther Rice está entre esses. Ao chegar na Índia, ele passa pouco tempo lá e decide voltar para se desligar oficialmente da igreja congregacional ao qual tinha o enviado. Ele decide voltar, e no meio dessa viagem, o seu barco atraca no Brasil, e ele é recebido e passa 3 meses em nosso país, na casa do cônsul norte-americano. O cônsul era um protestante pedobatista, ele e sua esposa. Ele tinha filhos pequenos. E quando eles veem o ministro, o reverendo Luther Rice ali, eles chegam a Rice e diz: que bom que Deus mandou você para o nosso país, para passar esse breve tempo aqui, enquanto seu barco continua a viagem para os Estados Unidos. Que coisa maravilhosa! Olha, nós temos 3 lindas crianças, e nós gostaríamos que você agora as batizasse. Ele acabara de se tornar batista, há pouco tempo. E Luther Rice diz a eles: eu não posso fazer isso, porque o batismo é para crentes, e as vossas lindas crianças ainda não conseguem crer, ainda não têm capacidade, habilidade, ainda não se desenvolveram ao ponto de poderem declarar fé e arrependimento em nome de Jesus. E aquela família então não gosta da resposta, ficam completamente diferentes com o reverendo Luther Rice, mas ainda assim, ele passa 3 meses no nosso país, e nesses 3 meses, ele chega em maio de 1813, nesses 3 meses, ele começa a inspecionar o território do Brasil. A parada no Brasil foi acidental, isto é, não estava nos planos dele olhar o país, mas como o barco parou no Brasil, ele aproveitou o seu coração cheio de fervor para evangelizar, para levar Cristo aos pagãos, às nações. Ele então olha para o Brasil e diz: que belo lugar para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado. E ele começa a fazer relatórios sobre o país, sobre as pessoas do país, sobre a religião. Irmãos, ele é o primeiro batista que pisa em nosso país. Os primeiros pés de homens batistas, os primeiros passos foram dados por Luther Rice. Ele envia o relatório, mas o seu relatório não é bem recebido nos Estados Unidos. Não havia o interesse naquele momento, na América do Norte, em fazer missões no Brasil, porque tudo estava concentrado na Índia. Então, o relatório de Rice é esquecido. E mais ou menos 40 anos depois, um novo homem é agora enviado pela Convenção do Sul dos Estados Unidos para, agora sim, olhar o Brasil e preparar relatórios, porque a Convenção pretende enviar missionários para cá. E eles mandam Theophilus Brantley Jr. Ele chega no nosso país em 1850. E ele tem uma missão avaliativa de olhar o território, de preparar relatórios sobre como está o movimento no Brasil e se é possível e se é valoroso que a convenção mande naquele momento missionários. Todos eles eram calvinistas. Todos eles olharam a terra e disseram: é bom que se envie missionários ao nosso país. Mas só em 1860, 10 anos depois de Brantley Jr., a convenção envia Thomas Jefferson Bowen para o nosso país, como missionário oficial, vindo dos batistas do Sul. Ele chega em 1860, ele era um experiente missionário que havia passado vários anos na África, pregando aos nativos Yoruba. Ele havia aprendido o idioma Yoruba, mas ele havia também contraído malária mais de 40 vezes. E ele era um homem muito doente. Ele passa pouco tempo no Brasil, mas ele escreve cartas para a Convenção do Sul, falando sobre o nosso país e falando sobre a sua expectativa da obra de Deus ser realizada poderosamente no meio dos brasileiros. Ele foi embora com menos de 1 ano no nosso país por causa das suas enfermidades. E finalmente chega no Brasil William Bagby,
E logo em seguida, Zachary Taylor vem com ele, menos de um ano depois. Ele chega em 1881. Ele é considerado nacionalmente, entre os batistas da Convenção Batista Brasileira, o maior missionário, o mais importante missionário que o nosso país já recebeu dos Estados Unidos. Bagby, de fato, fundou as primeiras igrejas batistas no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, em outros lugares do país. Ao todo, ele fundou mais de 10 igrejas. Então, ele é realmente um missionário de grande trabalho prestado em nosso país. Mas tem um detalhe, Bagby também era um calvinista, também era um missionário de ardor evangelístico calvinista. Deixa eu falar brevemente sobre cada um desses homens antes de encerrar. Pode passar o slide. Luther Rice e seu ardor evangelístico. Ele enxergou o Brasil como um campo missionário promissor, quando esteve aqui. Ele desembarcou nas terras brasileiras em 5 de maio de 1813, retornando de sua missão evangelística na Índia, e ele tinha interesse na evangelização do Brasil ao chegar no nosso território. O Brasil acabou despertando no coração desse homem o interesse por missões entre os nativos brasileiros. Ele havia decidido dedicar todos os dias de sua vida ao serviço de Deus. Veja que coisa bonita, irmãos. Aqui está um homem que, em oração, vocês sabem que naquela época havia constantemente o hábito de ter diários. Os homens escreviam diários, escreviam suas vidas ali, seus desejos. Havia um diário de Luther Rice, ele escreve suas orações no diário, e numa dessas anotações ele diz no seu diário que ele quer dedicar toda a sua vida, todos os dias da sua vida, todo o seu vigor na obra de evangelização dos homens perdidos. E ele queria ir onde estes homens perdidos estivessem, não importa o lugar, não importa quão longe fosse, não importa quanto inóspito fosse o lugar, ele queria ir e levar a palavra de Deus. Ele consagrou-se à obra da evangelização. Pode passar. Os registros do diário de Rice, quando ele estava se dirigindo para o Brasil, para a cidade de Salvador, o navio era Dona Maria, e ele escreveu as seguintes palavras no seu diário. Ele diz: hoje tenho 30 anos de idade, eu renovadamente me entrego ao Senhor. Isso aqui é um calvinista falando, não esqueçam, nós estamos falando de batistas, calvinistas, que tinham grande ardor à obra missionária, à obra de evangelização, o que é contrário ao discurso que a maioria das pessoas fala sobre nós. Ele diz: eu renovadamente me entrego ao Senhor, me dedico renovadamente à causa das missões, imploro a Deus que me aceite como seu, e particularmente como dedicado ao serviço missionário. Senhor, rogo-te que me aceite, consagra a mim mesmo, a ti e a causa missionária. Permita-me, se for tua vontade, alguns anos para trabalhar no campo missionário, e então me receba no céu, por causa de Cristo. Amém. Aqui está a oração, irmãos, de um pastor batista, calvinista, um homem que está disposto a qualquer custo está na obra missionária, na obra de Deus. Um homem cujo coração estava inteiramente consagrado a Cristo e a ganhar almas, a levar o Evangelho, a levar a palavra de Deus ao mundo. Passe mais uma vez. Veja o que nós conseguimos destacar apenas nessa oração de Luther Rice. Ele orou e se entregou nas mãos de Deus para a obra missionária. As palavras dele: imploro a Deus que me aceite como seu, e particularmente como dedicado ao serviço missionário. Aqui nós encontramos fervor, ardor, desejo, irmãos, pela obra do Salvador, por trabalhar na obra do Senhor Jesus. Na mesma oração, ele insiste com Deus: consagra a mim mesmo a ti e a causa missionária. Rice sabia que precisava que o poder de Deus, que a mão de Deus o consagrasse para aquele serviço, para aquela obra.
Ele sabia que era maior do que os desejos do seu coração. Ele sabia que precisava de um mover poderoso de Deus, que Deus confirmasse, o consagrasse para esse trabalho. Ele suplica a Deus que lhe dê vida e vigor para ser capaz de levar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Aspas, permita-me, se for tua vontade, alguns anos para trabalhar no campo missionário. Ah, meus irmãos, relatos como esse devem nos impactar muito forte. Às vezes é difícil encontrar homens para o campo missionário. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, há pouco mais de um ano atrás, os pastores me falaram sobre a congregação que nós visitamos ontem, e eles disseram, pastor, é muito difícil qualquer pessoa querer vir para cá, querer começar um trabalho aqui, porque é um pouco afastado, e é um lugar que está completamente estruturado, que não é tão longe assim, é praticamente a cidade, mas é difícil encontrar homens consagrados, homens que queiram vir, que queiram trabalhar na obra do Senhor. Veja Luther Reis, veja o coração desse homem. Ele diz, Senhor, eu te peço que me deixe trabalhar os anos de minha vida na obra missionária. Permita-me, se for tua vontade, alguns anos para trabalhar no campo missionário. Ele queria uma porta aberta, ele queria entrar por essa porta, ele queria ir para missões, ele queria ir aonde fosse, em qualquer lugar que houvesse homens que não conhecessem a Cristo, ele queria estar ali e pregar a palavra. Era um homem consagrado ao Senhor. Pode passar. Luther Reis, finalmente, irmãos, Deus decidiu usá-lo de uma outra maneira na obra missionária. E em lugar de enviá-lo ao campo missionário, Deus enviou Luther Reis a inúmeras igrejas ao redor do mundo, ao redor dos Estados Unidos, para conseguir recursos para o sustento da obra de missões. Esse homem saía cavalgando por todos os Estados Unidos, prestem bem atenção, não era de carro, era de cavalo, montado a cavalo, e ele saía por toda a América do Norte, igreja após igreja batista, e onde ele parava, ele pregava as Escrituras Sagradas naquela igreja, despertando aquelas igrejas para a obra de missões, chamando os homens e mulheres a levantarem-se para trabalhar na obra de missões, em ganhar almas para Cristo. Ele percorreu centenas de igrejas pregando e apelando a cada cristão que fizesse um esforço pessoal para amparar a obra de missões pelo mundo afora. Ele dizia aos crentes comuns, você precisa colaborar, você precisa ajudar a expansão do reino de Deus, doe. Ele despertou nas igrejas o desejo de contribuir com o sustento financeiro da obra missionária dos batistas. Sabe o que aconteceu, irmãos? A obra não parou, cresceu muito, porque as igrejas começaram a doar bens, seu dinheiro, recursos. Homens eram impactados com pregações como essa de Luther Reis, despertados para a obra missionária. Alguns disseram, olha, eu não tenho recursos, mas eu serei o recurso do Senhor, porque eu percebo, eu sinto que Deus está me chamando para esta obra, eu quero ir para o campo das missões. E o Senhor fez crescer a sua obra por meio desse homem. Reis é um exemplo triunfante do verdadeiro entendimento do calvinismo, irmãos, desse ardor do calvinismo na sua vivência prática, no que é a doutrina, as doutrinas da soberania de Deus, do decreto eterno, da eleição incondicional, da expiação limitada, da depravação total. Essas doutrinas jamais moveram Luther Reis ao comodismo. Ele nunca pensou, se Deus predestinou, se Deus elegeu, eu vou me sentar e vou ver Deus fazer a obra. Essas doutrinas nunca levaram Reis a se acomodar. Pelo contrário, despertaram o coração dele cada vez mais. Ele disse, vejam bem, quão absurdo é contender contra a doutrina da eleição,
ou contra os decretos da soberania divina. Demonstrando aqui a sua teologia calvinista. Passe mais uma vez. Este é Luther, ou melhor, Theophilus Brantley Jr. Ele foi o segundo homem que veio ao Brasil depois de Luther Rice. Em 1850, 37 anos depois que Rice passou pelo Brasil, a Missão Batista o enviou para cá. E ele veio estudar o campo missionário brasileiro, como eu disse antes. O que ele encontrou quando chegou no Brasil, em 1850? Ele encontrou miséria. Isso está no relatório dele, que está na Convenção Batista do Sul. Um povo miserável, pobre, sem recursos, que vive em palhoças. É o que ele encontrou no Brasil. Em relação à religião, ele diz, é um povo idólatra, que não conhece o Deus vivo e verdadeiro. O evangelho precisa ser pregado a essa nação. O povo adora ídolos de madeira. Ele olhou e via igrejas católicas, sacerdotes católicos, e disse, um povo católico romano, cego nos seus pecados. Ele olhava mais adiante, no seu relatório consta isso, e ele via pessoas praticantes de candomblé, oriundos da cultura africana, da religião africana. Esse relatório de Theophilus Brantley Jr. mostra a situação, é uma espécie de raio-x do Brasil, que ele encontrou no Brasil. E veja o que ele diz na sua carta. Ele se refere ao povo batista americano. Ele diz que o nosso povo, com o Espírito de Cristo, deu seus bens para enviar um missionário. Para enviar um missionário para o Brasil. Possa Deus comover-nos completamente para o nosso evidente dever. Ele ora nessa parte da sua carta, é uma oração, e ele clama ao povo, irmãos, e pede a Deus que comova o coração dos batistas americanos para enviar um missionário, para doar bens para sustentar esse missionário, porque isso é o dever da igreja. É o dever de toda a igreja. Pode passar. O Brantley Jr., como calvinista, não era desmotivado. A teologia calvinista o motivava a pregar o evangelho aos perdidos. Na verdade, o dever da pregação pesava sobre todos os batistas como um chamado divino que os fazia diretamente responsáveis por anunciar Cristo aos homens. Essa era a perspectiva dele, de Brantley Jr. A verdadeira história da chegada dos batistas no Brasil e o seu ardor evangelizador é uma prova, queridos irmãos, que o calvinismo jamais foi fator de impedimento. Pelo contrário, o calvinismo, a boa teologia, foi motivador, acendeu o coração do nosso povo, trouxe ardor ao nosso povo e foi essencial para a realização da tarefa de pregar e despertar o coração dos eleitos de Deus no nosso país. Foi essa doutrina, esse calvinismo poderoso, que despertou o coração dos batistas, para vir a países como o nosso, distantes, inóspitos, e enviar homens para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Passe mais uma vez. Este é Thomas Bowen, Thomas Jefferson Bowen, o primeiro que fez missões no nosso país. Esses dois últimos que nós vimos, vieram olhar a terra, não eram missionários, vieram ver e fazer relatórios, mas este veio enviado como missionário para pregar a palavra. É o primeiro que vem no Brasil. Ele chega em 1860, 10 anos depois, e foi um missionário muito injustiçado em nosso país. Ele diz assim, palavras de Bowen: não estou convencido que tenha vindo aqui em vão. Ele diz isso porque o seu trabalho no Brasil começa com muita dificuldade. Do primeiro ao último dia de estadia de Thomas Jefferson Bowen no Brasil, todas as coisas foram difíceis demais para ele. Parece que havia uma barreira intransponível para que o evangelho não chegasse ao nosso país. Ele diz: quantas vezes o evangelho tem encontrado maiores dificuldades do que estas no Brasil, e as tem conquistado. Cristo está conosco,
Isso é uma carta que ele envia para os batistas do sul. Cristo está conosco. Quando os corações dos homens forem tocados pelo poder do Espírito Santo, eles seguirão o Salvador mesmo em meio às chamas. Cremos ser dependentes do Espírito Santo para o êxito da pregação. Os batistas do Brasil, contemporâneos, olham para este missionário e dizem que ele foi um grande fracasso. Por que ele foi um fracasso? Porque não houve conversões quando ele veio ao Brasil. Ele passou 8 meses no nosso país. Nenhuma alma foi ganha para Cristo. Então, a maioria dos livros que nós vamos encontrar que fazem menção à vinda de Bowen para o Brasil, dizem que foi uma perda de tempo, que foi um missionário fracassado, que a obra dele não serviu de coisa alguma para o povo brasileiro. E ele sempre é descrito pela maioria dos historiadores dessa forma, irmãos. Mas esse homem foi um grande sucesso na sua obra missionária. Nós não sabemos, nem podemos contabilizar quantas almas creram em Cristo por meio dele. Se uma, se mais ou se nenhuma alma. Não sabemos. Mas nós podemos com toda certeza contabilizar a pregação de Bowen como parte da obra do Evangelho no Brasil. Porque esse homem incansavelmente pregou o Evangelho em nossa terra. Pode passar o slide, irmãos. Apesar de ter sido desvalorizado por alguns escritores nacionais e considerado por muitos como um grande fracasso, ele cumpriu o papel, evangelizou escravos africanos que estavam no Brasil. Lembram? Ele esteve na África antes de vir para o Brasil. Por muitos anos esteve na África. E na África ele aprendeu o idioma Yoruba, é um dialeto de uma tribo africana. E no Brasil havia escravos dessa tribo africana Yoruba. E ele não sabia o idioma português. E ele então, para não ficar parado, começou a pregar aos negros africanos o idioma Yoruba, pregou a Cristo no idioma deles. Quantos desses escravos creram em Cristo? Não sabemos. Mas ele pregou a palavra. A teologia de Bowen era o nosso bom e velho calvinismo dos antigos batistas particulares, que reconhecia a necessidade de um chamado eficaz do Espírito Santo ao pecador, a fim de que a salvação chegasse aos perdidos. Isto é, Bowen era consciente de que só viria a Cristo aqueles que o Espírito de Deus tocasse o coração, convencesse, abrisse os olhos, operasse poderosamente. Por isso ele disse: quando os corações dos homens forem tocados pelo Espírito Santo, somente quando os corações dos homens fossem tocados pelo Espírito Santo, eles seguirão o Salvador, mesmo em meio às chamas. Eles virão a Cristo a qualquer custo, mas somente quando o Espírito de Deus tocasse o coração deles. E por último, irmãos, William Bagby, pode passar o slide. Ele chega em 1881 em nosso país, é enviado pela Junta de Missões Estrangeiras dos Batistas do Sul, a Junta de Richmond. Bagby, com outros missionários, todos eles batistas, calvinistas, são enviados para o nosso país, para a obra de missões. Bowen vai embora, doente, e então Bagby é enviado junto com outros missionários. Ele planta a Igreja Batista em Salvador, em 1882, e planta também a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, em 1884, dentre outras tantas igrejas que ele plantou no Brasil. Mas essas são as mais importantes para serem citadas aqui nesse momento. Pode passar. Em 81, a Junta de Missões Estrangeiras, ao enviar o William Bagby, tinha grandes expectativas com o trabalho dele em nosso país. Então, o que Bagby traz consigo? Ele traz confissões de fé e catecismos para ensinar o povo brasileiro. Então, com a chegada dos missionários batistas norte-americanos no Brasil,
chegaram também as primeiras confissões de fé que nós temos conhecimento. As igrejas batistas que foram iniciadas no Brasil, sem nenhuma exceção. Atentem para isso. Não havia uma única exceção que não fosse igrejas confessionais. Isto é, todas as primeiras igrejas subscreviam um documento de fé, uma confissão de fé. Aqueles primeiros batistas trouxeram para o Brasil a confissão de fé de New Hampshire. Essa confissão de fé, ela havia sido, há poucos anos atrás, antes, subscrita nos Estados Unidos. Ela era uma cópia resumida da confissão de fé batista de 1689, com o acréscimo de outros artigos de fé. Então, eles trouxeram aquele documento para o Brasil, e toda a igreja batista brasileira era reconhecida como igreja batista apenas se subscrevesse aquelas confissões de fé. Todas elas subscreveram. Todas as igrejas do nosso país no século XIX, todas, sem exceção, todas as igrejas batistas no Brasil até 1986, no século XX, subscreviam esta confissão de fé de New Hampshire como regra para ser uma igreja batista. E essa é uma confissão de fé calvinista. O Bagby, ele tinha o conhecimento da confissão de fé da Filadélfia e também da confissão de fé de New Hampshire, que também foi na Filadélfia. E em uma de suas cartas do Brasil para os Estados Unidos, isso está registrado em vários livros, ele diz, escrevendo para o secretário da convenção, ele diz: olha, eu dou graças a Deus, porque hoje, domingo, no dia do Senhor, aí dá a data em que ele escreve a carta, fundamos a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, sob os artigos de fé da Filadélfia, isto é, subscrevendo uma confissão de fé batista calvinista. Ele trouxe catecismos infantis para ensinar às crianças as primeiras doutrinas da palavra de Deus. Todos esses homens, irmãos, tinham sério compromisso com o Senhor, com a sua doutrina. Todos esses homens tinham um coração completamente tomados pelo poder de Deus para fazer missões. Hoje, quando nós olhamos para o cenário batista brasileiro, nós vemos uma quantidade quase que incontável de igrejas, congregações, plantações. Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. Tudo isso começou quando os batistas começaram, em 1638, movidos pelo poder de Deus, a plantar igrejas na sã doutrina calvinista, nas doutrinas da graça de Deus. Eles saíam pelo mundo, Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Índia, depois Brasil, enviando homens, acreditando que Deus faria grande obra. E as nossas primeiras igrejas são fruto do trabalho desses homens aqui. Esqueçam qualquer outra informação contrária a essas que eu estou vos falando hoje, porque aqui está o verdadeiro movimento de igrejas batistas no Brasil. Estes são os personagens, esta é a história batista brasileira. Aqui está o poder de Deus que operou grandemente em nossos corações, nos corações de nossos pais, nossos antepassados batistas. Que o Senhor nosso Deus possa mover o nosso coração como moveu o coração desses homens para a obra de missões, irmãos. Acreditem que a mensagem que Luther Reis pregava nas igrejas americanas chegue aqui no coração de vocês, para que vocês sejam tocados a contribuir com a obra missionária. Não é só dar dinheiro, irmãos, é dar a vida, é se entregar, é cooperar no que for preciso para a obra de missões, é acompanhar um pastor na obra, é orar por esse pastor, é estar presente, é fazer parte da obra, é entregar-se inteiramente ao serviço do Senhor. Orem como Luther Reis orava, como esses homens oravam, dizendo: Senhor Deus, toma a mim mesmo e me prepara, molda-me para a obra de Cristo em missões. Há muito trabalho a ser feito aqui, irmãos. Há muito trabalho a ser feito. Há muitos homens e mulheres que não conhecem o Evangelho. Há muitos que estão perdidos na nossa cidade,
que estão enganados, iludidos com coisas equivocadas. Há muitas falsas religiões. O nosso trabalho é grande, irmãos. É intenso, é um trabalho numeroso. Que nosso Deus se compadeça de nós. Amém.